Olá, amigos da Premier TV, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe por que eu digo isso, né? Até porque o programa é reprisado de tarde, de noite e, evidentemente, também de dia. Então, boa tarde, boa noite e bom dia. Eu queria mandar um grande abraço à grande Florianópolis, a todos os amigos que hoje estão nos assistindo, os nossos telespectadores aqui de Florianópolis, de Biguaçu, de São José da Terra Firme, São José, eu gosto desse nome, São José da Terra Firme, e também, evidentemente, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, enfim, todos os lugares, Camboriú, Chapecó, um monte de lugares onde nós estamos, nesse instante, assistindo o programa nosso. Portanto, eu queria mandar um abraço também ao prefeito Ovino e ao Michel Schlemper, sobrinho, que é, evidente, Schlemper, ao Michel Schlemper, que é o vice-prefeito, e ao Tiaguinho do PROCON. Tiaguinho, que foi muito gentil comigo, eu estive lá com ele, falando a respeito da Casan, que a Casan realmente tem problemas, muito sério. Olha bem o que eu estou dizendo, vai faltar água no verão, hein? Depois eu falo desse assunto, hoje eu não vou falar desse assunto. Luciano, da Caixa Econômica Federal, uma pessoa muito maravilhosa, já pensou a pessoa chegar sorrindo para ti, bom dia? Ninguém faz isso, cara, hoje em dia. Então, Luciano, um beijo no coração. E ao Silveirinha também, também um grande abraço, e o Daniel e o Jorge, e em Chapecó, JP Importes, que vende peças para o meu carro, eu recebo deles, não recebo gratuitamente, quer dizer que eu compro, está entendendo? Esse meu carro tem na verdade, de 2009, tem 13 anos, mas é uma caminhonete muito bonita, o Laudelino acabou de vir com ela, depois nós vamos falar da pessoa que está aqui comigo. Também quero mandar um grande abraço ao Japa, de Barra Velha, em Barra Velha, que está assistindo o programa, em Camboriú, esqueci o nome daquele menino de Camboriú, né? E você que está assistindo pode compartilhar o programa também, porque é muito importante compartilhar o programa, que mais pessoas poderão assistir e também falar conosco aqui nesse instante, tá bom? Eu não vou acabar não conversando com todo mundo, porque vai ser muita gente hoje. A figura que eu trouxe aqui é uma figura expressiva que não é moleza. Um abraço também ao governador eleito Jorginho Melo, né? Que evidentemente toma posse dia 1º, meu amigo que esteve sentado aí onde está o Laudelino, né, nesse instante, aqui é que só senta a pessoa famosa, e em Camboriú assistindo o programa. Então lá em Camboriú está um menino assistindo o programa, que é o pai dele, também esqueci o nome, um monte de lugares onde nós estamos nesse instante com o nosso programa. Eu sou um manezinho daí, né? Todo mundo sabe, depois eu conto essa história para vocês. JP Importes, já falei, e o Marquinho do atendimento da Prefeitura da Secretaria Regional do Continente, que foi um espetáculo, um servidor exemplar que atende pessoas como se fosse o coração. Isso é fundamental. Então, a todos vocês que estão assistindo o programa, hoje não vai dar para responder muita gente, né? Eu vou receber o celular, porque está aqui comigo uma figura realmente bastante interessante, que é o meu amigo. E quero mandar um grande abraço ao Coronel Félix, que hoje está em Brasília também, que hoje de manhã eu já falei com ele, já curti ele, Coronel Félix, Dr. Félix, né, que foi o comandante eterno do 63BI, e o General Goulart, enfim, todos aqueles que evidentemente estiveram comigo ali no 63BI, que agora eu não vou evidentemente entrar nesse assunto. O assunto hoje aqui é a pessoa que eu trago. Eu trago uma pessoa aqui, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em 79, professor e também escritor. E trabalhou no Jornal Estado, olha, fez coisas que não... Olha, fala um pouquinho disso, Laudelino. Laudelino José Sadar. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Isso, né? isso. Eu não sou muito de falar de mim, né? Eu acho que... Não, mas tem que falar, tu trabalhou no Jornal Estado. Sim, eu fui durante Trabalhaste cerca de 15 anos chefe de redação. Chefe de redação, trabalhaste com o Junques lá? Junques é o cabeça ele é bom, do setor gráfico do Jornal Estado por muitos anos. Ele é bom, Gente, Rogério Junques. Rogério Junques. Então pode mandar um abraço que ele está assistindo o programa. Grande Rogério, bom tê-lo e vê-lo. Exatamente. Então, esse é o Laudelino José Sadar, que eu trouxe aqui hoje. Ele escreve livros e escreve para o ND Capital. É isso que eu tenho assistido. A edição de fim de semana. Exatamente. Uma crônica mais voltada para a grande Florianópolis.
Isso é muito importante. O Laudelino é uma pessoa que eu não vou trazer ele aqui essa vez só não, vou trazer outras vezes. E o Laudelino é uma pessoa que foi importante, é muito importante em Santa Catarina, muito importante para a nossa cultura de Santa Catarina, porque esse é um manezinho estopou. E foi meu padrinho de casamento e estudou comigo no ginásio Aderbal Ramos da Silva. Nós estudamos juntos, né? E fizemos a escola do Aderbal Ramos da Silva juntos, né? E foi um momento interessante da nossa vida. E fomos crianças juntos. O Laudelino José Sadá morava, evidentemente, na rua, qual era a rua? Araci Vascalado, evidentemente. E eu morava na Rua do Fato. O meu pai tinha uma venda, onde o seu Laudelino... Paralela. O meu pai era o seu Alberto, e tinha o Pedro Maluco mais na frente, tinha o Zeca, ali o Zeca, tinha todo mundo, mas tu tinha outra turminha, nós éramos de outra turma, cada um tinha a sua turma. Mas no Aderbal Ramos da Silva, eu estudei no primário, fiz o primário no ginásio... Orestes, a propósito, já que inclusive você conhece bem e é amigo do governador, dá um apelo. Claro, eu vou fazer. Ginásio moderno, Aderbal Não, Ramos já da fiz Silva. essa matéria, ele já viu? Carlinhos, já não fiz essa matéria aqui? Eu sei, mas está abandonado. Abandonado? É isso? Não, Por que não restaurar aquele grande colégio? Não, eu vou falar disso depois. Formou gente nós tivemos importante, ali, gente... que É o coração hoje do Estreito. Exatamente. Era. Né? Então o Laudelino estudou comigo ali, eu fiz o exame de admissão, que era muito importante, era um vestibular que tinha que passar. E quando eu entrei naquela porta grande, estava o padre José da Graça Simone e disse assim, poxa, uma porta tão grande, não, a porta tão pequena para um homem tão grande passar, porque eu era grandão, sempre fui grandão. E eu sentava sempre no final da turma, né? Sempre no final da turma. E ali nós tivemos o padre José da Graça Simões como nosso diretor e tivemos outros professores. Pode falar um pouquinho disso? Foi um colégio muito importante. Primeiro que foi criado por um padre, né? Padre José da Graça Simões. Que depois casou com a Preta. Casou com a secretária dele. Exatamente. Preta, né? E morreu na BR-101, na entrada de Governador Celso Ramos. Foi. Mas o mais importante do ginásio é que ele nos deu uma educação de cidadão, entendeu? Não foi apenas aprender matemática, português, história, seja o que for, e saúde, né? Doutor Lira, professor Lira, ensinava-nos a escovar o dente. Exatamente. E aquele que jogou a faca foi expulso. O cara fechou a porta. O Cláudio. Foi expulso. Não e ali nós tivemos o professor Ângelo Crema, que era coronel da Polícia Militar e fundador da Academia de Polícia Militar de Santa Catarina, que queria que eu fosse ser, evidentemente, polícia. E eu disse para ele, disse, coronel, eu não quero ser meganha, aquele tempo a gente chamava meganha, porque a polícia ganhava muito pouco. Eu quis ir para a aeronáutica na época, e fui servir na aeronáutica, né? E lá fui graduado na aeronáutica. Então, e servi durante a ditadura, né? Durante o tempo do regime militar, não vou entrar nesse aspecto, nosso aspecto é o Estreito, e o Aderbal Ramos da Silva. Ali teve um professor de português que um dia disse para mim... Paulo Michel disse para mim, queres aprender a ler e falar? Queres aprender a falar? Lê bastante. Ele disse isso para mim, e eu nunca esqueci disso para ele. E é o que eu faço, leio bastante. A leitura é a essência da formação da cabeça. Do cidadão, tanto na compreensão da sociedade, como no modo de expressar-se, de falar. E ali nós fundamos um grêmio também, um grêmio estudantil industrial e estreitense, GEI. Grêmio Estudantil Industrial do Estreito. Porque a escola é industrial. O professor Nilton Medeiros, inclusive, é, sem dúvida nenhuma, o homem que... Dos pioneiros. Dos pioneiros, né? Dos pioneiros em Santa Catarina, né? Então, o professor Nilton Medeiros é uma pessoa realmente sensacional, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que realmente faz tudo, né? A respeito do que se faz. É porque, na verdade, o prédio, ele abrigou a Marinha. Era a Marinha, nós fomos para a Escola de Aprendizes Marinheiros em frente à Caixa Econômica. Era a antiga Escola de Aprendizes Marinheiros. É, a antiga Escola de Aprendizes. E quando entramos no ginásio, o ginásio um tanto abandonado, porque com o padre José foi bem claro, inclusive eu estou escrevendo um livro sobre o ginásio. Estás me citando também, não? Também, claro, né? Todos serão citados.
Só que o problema é que o colégio está fechado, não sei onde colocar os arquivos, e eu precisaria resgatar o nome dos alunos. Eu acho que a Secretaria de Educação deve ter. Mas a burocracia A pode é muito me cansar. grande. Desse país o que mata é a burocracia. Mas o mais importante quando o ginásio começou, o padre José, já com os baldes próximos, vocês querem estudar aqui? Cada um pega o balde e vamos ajudar a limpar o ginásio. E o professor Heber Poeta e o Pedro Paulo está vivo ainda, o Pedro Paulo? O Heber não. O Heber já foi embora. Já foi embora o Pedro Paulo, uma grande figura, né? Grande figura. Pedro Aliás, Paulo é meu amigo no Facebook. Aliás, havia uma rivalidade entre os dois por causa, não por eles, coitados, eram excelentes professores, mas porque havia uma tendência, né, de um gostar de um ou gostar do outro, né? E eles, não sei se assumiram aquela diferença, e quando o Heber dava aula, o Pedro Paulo não estava, e vice-versa, não é? Mas o Pedro Paulo era mais chegado ao pessoal em razão da simplicidade dele de jogar futebol junto. E nós ganhamos a eleição. Tu era o presidente e eu era o vice, é isso? Isso. E o Moacir Kowalski era o quê? O secretário? Que é médico cardiologista hoje? Acho que é. Uma vez nós vamos para Canas Vieira, ele ficou todo vermelho, porque ele era muito galego, ele morava na Araci Vascalado, ali perto da tua casa. Ele morava ali perto, na esquina. A família Kowalski, o Edson Kowalski, morava todo mundo ali perto. E tu morava mais em cima. Te lembra do Cabeção? Cabeção? O Hélio Costa? O Hélio. Morava no Becarumuru. O Hélio Costa. Morava no Becarumuru. Mais embaixo veio o Dimas, morava mais embaixo. O Dimas, né, que vendeu o primeiro carro em 1962 para mim, né? Então, olha, 62? Acho que foi 62. Não, o Fusquinha era 62. Caiu a roda em cima da ponte. E quando a gente ia para... Bom, vamos falar um pouquinho mais da Aderbal. O Aderbal nós ganhamos a eleição, do Thierry. Ganhamos a eleição. Tu era o presidente, tu se expressava muito bem na época já, tu era muito coisa. Nós fomos candidatos, eu e tu. Foi candidato a vereador, eu também fui. O meu slogan era pelo povo, pela democracia, pelo PMDB, te lembra? Mas eu não me lembro do meu slogan. O meu era pelo povo, pela democracia. E eu tenho guardado até hoje esse jornal. Sim, eu tenho jornal também guardado. Tenho guardado até hoje esse jornal, Jornalzinho do Estado. Os volantes. Feito pelo aquele baixinho, magrinho, como era o nome dele, ele que escrevia, no Estreito, como era o nome dele. Sabe quem era o meu cabo eleitoral? Quem? José Carlos Dionísio dos Santos. Legal. Aquele moreno, formou-se médico. Morreu na BR-101. Morreu na BR-101, exatamente. Muita gente estudou por ali. Eu faço um apelo aqui novamente ao governador Jorginho Melo, negocie. Eu botei aqui, eu fiz uma foto, botei aqui no ar. Se lembra, Carlinhos? Se lembra? Botei no ar, porque está abandonado aquilo ali há 3, 4 anos. É uma vergonha aquilo, uma vergonha. Pelas pessoas ginásio? Que passaram pelo ginásio da Aderbal Ramos da cidade abandonado. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos abandonado. O que tem ali? Cabeça de burro enterrado, será? Vocês moraram ali do lado também. Moramos. Moraram ali do lado. Era o campo do... Como era o campo? Era o campo da Vala, da Beira-Vala? Beira-Vala. A Beira-Vala, exatamente. E lá no ginásio Aderbal nós tivemos a curreca, porque quem dava aula para nós era o padre José da Graça Simões, área de História. Depois ele passou para a curreca. Sabe quem era a curreca? Foi. Eu era levado, João dele? Não. Mas eu era um cara estudioso. Aprendi muito contigo. Aprendi muito. Mas tinha muita gente, a professora Norma. A professora Norma, uma gordinha, Norma. Gordinha não, a senhora é muito bonita. É muito bonita, por sinal. Era Geografia, professora de Geografia. Exatamente. E o Jutaí Beiro, que era o professor de Geometria. Jutaí era... Jutaí Beiro. É uma figura fenomenal, né? O Jutaí Beiro, uma vez, ele entrou dentro da sala e disse assim... Entrou assim, meio brabo, que lá era tudo brabo aquele tempo, porque veio o professor Angelo Kremer, entrava com aquela pasta dele, com o coronel da polícia, eu acho que ele é um dos fundadores da academia, que ele queria me levar para a polícia. Se ele me levasse para a polícia, eu já era coronel da polícia, quem sabe? Já era coronel.
E aí eu disse, não, eu não quero ser meganha. Naquele tempo a gente chamava de meganha. Infelizmente, não estou desprezando a polícia, muito pelo contrário, a gente chamava meganha. Naquela época era assim, te lembra? E o professor Ângelo Crema, então, entrava com aquela mala, pau no burro para ti, 0. Dava 0 mesmo. E ele dava 0, mas ele gostava de mim, não sei porquê, porque eu era grandão, tá entendendo? E o professor Edgar, professor de... Padre José Edgar, que nós fomos no enterro dele, fomos à missa da despedida dele, foi preso pela Revolução na época. É uma figura exemplar, tanto pela sua linha de pensamento em defesa da igualdade social. Exatamente. E como também como um padre que ele abraçava aquela com fé e que ele chamava que é o meu mandato. Exatamente. O meu mandato espiritual é a igreja. Então ele era uma figura fantástica. E quem não gostava do Padre José? Né? O Padre José era uma pessoa sensacional, era uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Inteligentíssimo. Ele entrava na sala de aula rodando a batima, mas ele dizia assim, para! Aí todo mundo tinha que parar. E eu começava a falar, aí um dia ele disse, rua! E a minha sala dava de cara com o Padre José da Graça Simões, que era o diretor. Aí ele disse, para aí, grandão. Fica esperando aí, em pé. Aí eu fiquei em pé ali esperando. Aí ele assim para mim, tu não queres, tu sabe o que é pauta? Eu disse, não sei. Então, não precisa sair não, fica aí para aprender. Pauta é um conjunto de 5 linhas, eu nunca me esqueço. E o professor Jutaibeiro uma vez entrou na sala, eu esqueci de falar, e disse assim para mim, o que é circunferência? E eu disse, circunferência é uma linha curva fechada cujos pontos distam igualmente de um ponto interior chamado centro. E ele ia dar 10, eu já arrumei, quem sabia ia embora. E eu já arrumei a mala para ir embora, e eu fui embora. E eu corrigi a prova com ele. Ele dizia, esse cara é bom? Eu dizia, é bom. Porque para mim todo mundo era bom. Por isso que eu tirei 0. Não, tu era mais inteligente do que eu. Me entregasse para o professor Jutaibeiro. Jutaibeiro, eu dizia, esse era bom, eu ia lá para o canto, ele dizia, é bom, então corrige aí para mim. Eu corrigia a prova com ele. E esse é bom, então corrige aí para mim. Porque eu era um cara estudioso, eu estudava muito também na época. E o ginásio daquela época equivale mais do que uma faculdade de hoje. Na verdade, foi praticamente, tinha o Irineu Bornhaus e o José Boatê. Isso, eu estudei um pouco o José Boatê com aquela senhora de cor negra, a dona Venância. Era braba, cara. Irineu Bornhaus. Eu estudei porque eu morava, sabe onde? Na Santo Saraiva, em frente ao Curte. Então, no José Boatê. O Portela. Então, tu estudaste no José Boatê. Não, eu estudei o José Boatê e depois vim para o Irineu Bornhaus. Ah, tá. Porque o pai veio para a Rua de Fato, que é a Rua Dona Tereza Cristina Sabe o hoje. que aconteceu? Eu estudei também no ginásio Irineu Bornhaus à noite. Na Sena Pereira? Não, Irineu Bornhaus. Aí um dia, uma noite, éramos em 40 alunos, entrou, não vou dar o nome da pessoa, que até já morreu, um pacote de paçoca, deu para todo mundo comeu paçoca. Uma hora depois, mais ou menos, o diretor do jornal, o professor Ramos, entrou na sala de aula. Quem foi que comeu paçoca, levanta o dedo. Todo mundo levantou. Meu Deus do céu. O professor era o Seixas Neto. Seixas Neto fumava que não era mole. Botava um ele cigarro atrás do outro. outro. Dentro da sala, fumava dentro da sala. Aí o Seixas Neto disse, um cigarro atrás do outro. Ele cochichou no ouvido do Seixas Neto, e deixou o cigarro cair. E sim, o negócio está feio. Aí ele disse assim, pessoal, quem comeu paçoca, vá para a rua, põe o dedo na garganta e vomita porque estava tudo envenenado. Por isso que eu não fumei nunca na minha vida e não bebi nunca com um gole de cerveja. Mas deixa eu terminar. Aí eu peguei meu material e toquei para casa. Cheguei em casa, dormi. Quem foi que me salvou? O professor Ramos, diretor, que era amigo do meu pai. Bateu lá em casa, 9h30, 10 horas da noite. Como é que está o teu filho? O que é que tem o meu filho? Teu filho comeu paçoca envenenada. Aí o meu pai pegou estava dormindo, pegou, mostrou a cabeça e despejou uma caneca de leite. Aí eu me salvei.
Agora era um ginásio bom, né? Que se aprendia, né? Tinha que saber o ponto. O Irineu? Não, o Irineu e o Aderbal Ramos da Silva. Não, o Aderbal foi melhor. Foi melhor. O Aderbal Ramos da Silva, hoje não se faz, equivale a 3 faculdades do que nós fizemos na época. É ou não é? É porque nós tínhamos todo tipo de aprendizagem, né? E uma que na minha opinião, para mim, a formação de cidadão foi excelente, a visão que eles tinham da política, da economia. Era diferente. E era uma forma muito isenta. Nós tomávamos leite da Aliança para o Progresso. Te lembra? Apesar, dos Estados Unidos. Apesar da... Merenda. Não, do período militar, da ditadura. Aliança para o Progresso. Não, estou falando da ditadura militar. Tá. A Aliança para o Progresso é um programa norte-americano para cultivar simpatias em toda a América Latina, né? Praticamente. Né? Mas apesar da época militar, o ginásio foi muito isento em nível de ensinamento, entendeu? Porque não tínhamos aquele de entender a política sob a ótica dos militares. Ao contrário. E nós andávamos muito juntos, né? Nós dois. Aí o Laudelino ganhou a eleição, eu era o vice-presidente, o Moacir Kowalski... Eleição para Grêmio. Para o Grêmio, para o GEI. Grêmio Porque vereador nós fomos candidatos e perdemos. Nós fomos candidatos e perdemos. Em 76. 76, eu me lembro que foi 76. Quem era que escrevia ali, era um baixinho, tinha um jornalzinho estreito, te lembra dele? O pai? Pavan. J. Pavan, José Pavan. Exatamente. Aprendi. Com ele também. Comecei no jornalismo no Correio do Estreito. No Correio do Estreito, foi verdade. Eu tenho, inclusive, a coleção do jornal Correio do Estreito, que era um jornal de presença. Escrevi para o jornal A Fonte. Um jornal de presença, sabe? Um jornal de presença na sociedade era o Correio do Estreito. Ele tinha uma casa em frente onde era o ginásio, ali na principal rua do Estreito, ao lado da madeireira do Schlichting. A madeireira e do Losso, né? Do Losso. E o Losso lá embaixo, lá perto da drogaria catarinense. E o ponto final do canto era na Soberana. Onde... E chovia dentro. E a gente ia a pé para a cidade, pegar no Departamento de Serviço Público, Departamento de Saúde Pública, pomada para passar nas pernas, para ferida, e aquelas bagas para tomar para bicha. E a pé pela ponte, que era toda de madeira. Pô, era difícil. É melhor tu explicar essa bicha aí, hein? Não, bicha, não. Tu lembra que era para bicha mesmo. Era para bicha. Rapaz, aquilo era ruim para tomar. E tu tomava também. É purgante. Era um purgante, credo, cara. Dava um purgante na gente. A mãe da gente ia buscar lá no departamento. A gente ia a pé para a cidade. Porque o ônibus era difícil de chegar. Uma vez o padre Edgar levou nós para a missa em Coqueiros e deixou nós lá na praia, te lembra? Tu não estava dessa? Não estava. Ele me levou para lá, para Coqueiros, e me deixou lá na praia. O padre Edgar, nós fomos à missa dele, lá na Nossa Senhora de Fátima. Ali ele se despediu de todo mundo e foi reclusado no recluso durante, evidentemente, o governo militar. Né? Foi. Exatamente. Mas teve uma passagem grande, eu e o Laudelino tivemos, porque nós ganhamos do Thierry, a eleição do Thierry. Fazia discurso, a gente fazia discurso lá em cima. A gente discursava. E um detalhe, né? Que eu acho... O Thierry, sabe quem era? O Thierry. Sabe quem era o Thierry? Aquele forte, gordo. Ele foi ex-vereador. Vereador, Vereador. E São José, né? Não, e Santo Amaro da Imperatriz. Santa Amaro. A família dele era de lá. De Mansur, Mansur. Era Mansur. Família Mansur. O pai dele era empresário. O pai dele era empresário. Ele morava ali no Campo 7, perto do Campo 7. E tinha o campinho. E tu morava na Narciso Vascalado. Lá em cima. E o Hélio Costa pegava os carretão ali de noite e saía lá de cima da coisa, lá de cima, com aquele carretão, que a gente fazia os carretão, tu lembra? Da coloninha. E pegava uma coisinha e botava para puxar uma cobrinha. Era o tempo da pandorga, o tempo da bolinha de vidro, do pique, Te lembra disso tudo? Era diferente a nossa Por isso que você é amante do Pix.
Não, eu não tenho Pix, não gosto do Pix. Eu não gosto porque, já disse aqui no programa, já não falei aqui no programa que não gosto do Pix, já não falei? Que aquele Pix para mim, isso aí, quando o dinheiro vai, tu não recupera mais. É difícil, é complicado. Então eu gosto mais do analógico. O teu amigo da Caixa Econômica, a quem você já tem. elogiou... Falta 5 minutos pro primeiro bloco? Primeiro bloco? Tá. Então tá, falta 5 minutos primeiro bloco. Tem mais papo. A Caixa Econômica, assim, também a Caixa Econômica... Não, é que você elogiou ainda há pouco um a pessoa que me atendeu. Ele deve estar com uma pulga atrás da orelha, você está criticando o Pix. Não, mas eu não gosto do Pix, eu já disse para eles que não gosto. Eu disse no programa que não gosto do Pix. Porque se tu errar, para ti receber o dinheiro, tu não recebe mais. É difícil para receber, é complicado. Eu também com um amigo na Caixa, então realmente o Pix... Não, é difícil. E a Caixa Econômica também, aqui vai uma crítica, tem que mudar um pouquinho o sistema de atendimento dos caixas eletrônicos, que não dá para olhar, não dá para entender a letra. Enrola muita gente, por favor. Deixando a Caixa deixa isso lá para cá. Eu quero observar o seguinte, nós pegamos uma fase que foi a fase áurea do Estreito, em nível de crescimento. Empresas madeireiras, farmácias. Na Bochilha, a dona Maristela foi minha professora no Ineu Borhaus. Ele está vivo ainda. Está com 98 anos, acho, 96 anos, a Bochilista, que foi amigo do meu pai lá na Serra. Que eu sou serrano, né? Porque ninguém sabe. 100 e poucos anos. Eu peguei essa manezice porque eu vim com 3 anos para cá, vim para o Morro Geraldo. Igual você vê um detalhe, né? Aí fazendo uma relação... Sou cidadão de Florianópolis agora. Fazer uma relação com o jornalismo. Na Bush Listing, um grande empresário merecia uma matéria. Lembrando que ele fez ele foi presidente da Casan. A sua participação no próprio desenvolvimento do Estreito. Sim. E tantos outros nomes, como aquele senhor... O Gerber também, hoje. Aquele senhor que diz que está vivo ainda, do Estreito, mora quase em frente à antiga Soberana. O Magrinho tem várias casas para alugar, tinha casas para alugar, te lembra? Laudelino, eu quero falar aqui com o Abel Veiga, que está mandando aqui uma matéria para nós. Bom dia, amigo. Falta 2 minutos, aí depois nós vamos para o intervalo. Já passou 15 minutos, depois nós vamos para mais 15 minutos. Bom dia, amigo. Passando para te desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E todos que estão assistindo esse belíssimo programa na data de hoje. Bom dia, amigo Oreste Melo. Bom dia, professor Laudelino José Sardar. Bom dia ao apresentador e ao entrevistado. Uma pergunta ao entrevistado. Eu sou correspondente de um jornal eletrônico há 12 anos e não tenho carteira jornalística, coisa mais fácil do mundo. Como posso, depois eu te digo, entra em contato comigo, como pode tirar a minha, entra em contato comigo e eu te digo. É uma lei do STF agora, é profissão. O STF votou, só um que votou contra, o resto é tudo a favor, desde 2009. É jornalista, é profissão hoje. Quer a minha opinião? Sim. Eu sou professor também, posso dizer que jornalismo tem que saber escrever. É mais importante que a carteira. Mas eu sei escrever. Não, estou dizendo o seguinte, é mais importante que a carteira. Eu faço até poesias. Não, então você está reverberando o que eu acabei de dizer. Mas isso foi a escola que nos deu. O Aderbal que nos deu. Não, tranquilo, ali eu aprendi também a escrever. E uma época, vamos contar uma outra época ali nós tivemos vários professores interessantes. Professor Lira era um baixinho, morava no balneário. Dentista. O balneário hoje, eu queria aqui dizer ao prefeito Topazio que dá uma olhadinha na praia do balneário, porque eu quero te levar lá, Laudelino, um dia. Eu quero dar uma volta no Estreito contigo um dia. Então, o Valdir Losso também... Eu estou sempre lá, porque as minhas irmãs moram... O Valdir Losso, que tinha aquela madeireira também, uma madeireira ali. O seu Quíncio. O seu Quíncio, exato. Está vivo ainda? Não, já faleceu. Hoje tem um prédio, nome dele no lugar. O seu Quíncio já faleceu até. Já faleceu até. Será que ele está vivo ainda? Sim, deveria estar com 120 anos hoje. Exatamente. O seu Quíncio. Então, o Estreito não era nada. Então, deixa eu só dar aqui mais um alô para alguém aqui. Não, vamos chamar os comerciais, então. Vamos para um rápido intervalo comercial, tomar uma aguinha e já voltamos com a presença do professor Laudelino José Sardar, que foi meu contemporâneo de ginásio no Aderbal Rio Grande do Sul. Tem mais história que nós vamos contar aí. Só um pouquinho e eu volto já.
Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.premiertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, o programa Todo Dia ao vivo aqui na Premier TV. Eu queria dizer para vocês que vai ficar talvez repetindo aí uma semana no ar, então, por favor, vocês compartilhem, você que está assistindo o programa, compartilhe, porque é muito importante. Eu vou ver quem é as pessoas que estão aqui, tem muita gente, não vai dar tempo de eu falar, porque eu tenho muita coisa para falar, nós vamos levar direto. Apresentador, entrevistado, pergunta, depois liga para mim, Elisa Marchetti, parabéns pelo programa. Essa senhora eu não conheço, é uma mulher de Blumenau, não sei quem é, né? Parabéns pelo programa. Muita gente vai assistir o programa, né? Então, eu acho que o Roberto Borba também mandou alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Abel Veiga, bom dia, meu amigo, passando para te desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo e todos que estão assistindo este belíssimo programa na data de hoje. Joel Luiz Sardá, bom dia, amigo Oreste Melo, bom dia, professor Laudelino José Sardá. Roberto Borba, bom dia ao apresentador e ao entrevistado, uma pergunta, entrevistado de um jornal eletrônico, tá, depois eu te digo, liga para mim. Elisa Marchetti, tá, exato, tá lá. Tá. Muito bem. Eu queria dizer para vocês o seguinte, o Laudelino José Sardá, nós tivemos uma vida assim bastante juntas. Eu era muito levado. Tu disseste que eu era levado? Não estou lembrado. Não está lembrado? Se perguntar que foi que eu jantei ontem, já não sabe mais. Fica difícil. Mas eu vou fazer tu lembrar. Te lembra uma vez que nós fomos para Lages de ônibus? Ah, sim. Aí... E fomos para Canasvieiras de caminhão. E o Moacir Kowalski, que é médico hoje, cardiologista, ficou bem vermelho. Porque pegou aquele sol todo, fomos de caminhão, levamos acho que 3 horas para chegar lá, ganhamos um caminhão do estado. Te lembra disso? Claro. Te lembra? Fomos lá para a praia, não era nada ali. Mas o estreito... Falar em o Orlando Scarpelli, por exemplo, o Orlando Scarpelli, eu cacei saracura com o torradinho, cacei saracura ali no Orlando Scarpelli. Então por isso que você era levado. Mas aquele tempo matava-se passarinho, hoje eu não mato mais. Aquele tempo se matava passarinho, eu matei muito passarinho na época. Mas o meu pai a gente ia ali para o pasto do gado, disse que tinha uma pedra que abria ali, onde é hoje ali o bairro o Pasto do Gado ali, onde a polícia tem o 22 batalhão, ali tinha uma pedra que o gado ficava ali. O gado vinha para Santo Saraiva, vinha da Serra a pé, para o Matadouro do Estreito. Te lembra disso? Não lembra? Acho que eu não era nascido ainda. Não, claro que tu era, né? Porra, tu é mais velho do que eu, pô. Não sou mais velho. Não, quantos anos estás? 53? Não, 72.
Mas foi bastante interessante ali no Derval. E quem mais tinha ali de professor? Aí nós ganhamos a eleição do Thierry. E aí a outra chapa eu não sei quem era, só sei que o Laudelino era o presidente, eu era o vice. E a gente andava bastante. E eu fui candidato a vereador em 76, fui bem votado, rapaz, fui bem votado. E aqui quero agradecer aqui o meu padrinho de casamento. O Laudelino foi meu padrinho de casamento. E no dia, na churrascaria Linda Cap, eu acho que foi isso, ele fez um discurso para mim. E lá já estava o meu filho. Porque a minha primeira esposa, ela estava grávida de 5 meses. Meu filho Júnior já estava ali presente. Premonição. Mas o Orestes, o que... Mas te lembra desse discurso? Lembra, Mas eu vou te lembrar uma palavra que dissesse, pela borracha da incompatibilidade. Olha como é que eu não esqueço as coisas. Devo ter dito, sugerindo que ficasse isentos, o casal isento, da borrasca da incompatibilidade, que sempre nos surpreende, né? Principalmente em família, né? Era a Ruth, te lembra da Ruth? Casou na Ruth. Então, meu sogro estava ali na época, o seu João Correia, estava todo mundo ali, né? E foi uma época... Boa lembrança. Mas, Orestes, agora, voltando à questão do Estreito... vamos falar no Estreito, senão eu vou chorar. A questão do Estreito, foi um período de crescimento muito avantajado. Foi na época. Por causa de quê? Vocês vieram de onde? Tu veio morar na Recife Vascalado, viesse de onde? Nós viemos da Cachoeira do Bom Jesus, norte da ilha. Estreito. E o teu pai passava ali na venda do meu pai, era fiscal meu pai, fiscal meu pai saiu do... E nós morávamos na frente do João dos Passos. Mas ele vendeu, meu pai vendeu. Meu pai plantava café no norte da ilha e exportava para a Áustria. Mas ele vendeu tudo porque ele tinha uma convicção. Eu não estudei, mas os meus filhos vão ter que estudar. Eram 10. Né? E todos os 10 estudaram. Se formaram. Né? Alguns em universidade. Tem doutor, tem outros que têm mestrado. Isso aí não veio ao caso. As tuas irmãs hoje, que eu conheci todas? Não, as minhas irmãs também. Morreram 2, né? A Dilba. O matadouro ainda está lá, né? Porque a gente ia ver o boi morrer ali. Eu ia ali ver, eles davam uma martelada na cabeça, e aí o boi caía, eles já cortavam, e é quase identicamente hoje. Hoje é um pouco diferente. É uma tristeza, né? Quando eu vou comer a carne, às vezes eu me lembro e peço perdão para comer a carne. Porque a gente vai comer a carne, peço perdão para comer a carne do boi. Então não coma. Não. E aí nós fomos para Lages, então, eu e o Laudelino José Sadafora. Quero mandar um abraço aqui ao Vitor Scheffer, né, do Hotel Urubici Parque Hotel, que nesse instante deve estar assistindo o nosso programa também. Mas deixa eu falar do negócio de Lages, porque eu já tentei falar, mas não me deixasse. Sim, mas não, eu ia te lembrar, eu estou te lembrando. Não, é que nós íamos para o Cine Rocks. E o Império? Não, o Rocks. Lá em cima, lá passava 2 filmes. Não, lá em Lages. Não, nós fomos para o Senai. Senai. Escuta. Tá. Nós ia dormir no Senai. Tinha uma apresentação no Cine Rocks, a Cine Rocks, se não me engano, o Ritz. Né? E fomos para o cinema. Foi. E não sei o que é que houve, não sei se alguém mandou nós botar de volta. Alguém me dedurou, né? Chegou um oficial do Exército dizendo, você é comunista. Nós tínhamos o quê? 15 anos? 15 anos. Exatamente. Aí, seu comunista, cai fora daqui. E tivemos que pegar o ônibus e vir embora. Foi, pegamos um de volta, mandaram nós tudo embora de volta. Mas não sei por que carga d'água o oficial me identificou como comunista. Algum dedo duro, né? Naquela época era assim, né? Naquela época era difícil. Né? Aí cada um tomou os seus rumos, né? Cada um tomou os rumos. Já fazia muitos anos que eu não via o José Laudelino, me emocionei muito quando eu te abracei ali aquela hora. Igualmente. Hoje tu estás lá na Cachoeira do Bom Jesus, mas o estreito ali, por exemplo, Orlando de Capela era um banhado. E tinha um rio ali que passava, que vinha de cima da chácara da Dona Bidinha. Que tu roubasse muita fruta lá também.
Roubasse muita fruta, ali no balneário também. Chácara do Felipe Neves. Felipe Neves, exatamente. E tem um pedaço ali ainda hoje cultivado. Tem. Criaram um pedaço ali ainda. Nós morávamos acima da chácara do Felipe Neves. Exatamente. E o seu Laudelino passava a pé ali, porque aquele tempo era tudo a pé. E aconteceu um fato engraçado. Eu e o Zé Carlos, Dionísio Santos e tantos outros, passamos por debaixo da cerca de arame para roubar... E João Despacio, Joel? Não, ele não... Teu amigo, hein? Você é um amicíssimo, querido amigo. É. Nosso colega de ginásio. Meu colega de ginásio. Mas nós fomos roubar coquinho e outras frutas. Célio Struve. Mas deixa eu te contar isso agora. Aí, a dona Maria, a mulher do Felipe Neves, esqueci o nome dela, senti que ela cortou um pedaço de pau para vir atrás de nós. Nós mandamos. Passando também por baixo da cerca de arame. Só que o meu calção ficou preso no arame. E lá vem a dona, esqueci o nome dela, com aquele pedaço de pau para cima de mim. Minha alternativa. Deixei o calção e fui para casa. Aí cheguei em casa, sem calção, explica para a mãe isso. A mãe aproveitou a bunda de fora e me deu umas boas. Nós apanhava, né? Apanhava com pau. Eles amarravam eu dentro de casa para não fugir. De fio e pelado. E eu ficava pelado, lavando louça. E eu ainda, além da venda, ia capinar um quintal para ganhar um dinheirinho para ir para o cinema. A tua educação foi mais severa. Foi mais severa. Meu pai era da Serra, era mais severa. Você lembra da empadinha do seu Alcino? Seu Alcino Margarete? E o Cine Glória, que era o pote das meninas. Vamos falar do Cine Império, que passava 2 filmes de seriado. E um detalhe do Cine Glória é que a minha mãe, por exemplo, não permitia que eu fosse mal vestido para o cinema. Sabe como é que eu chegava no cinema? Eu ia com gravatinha para o cinema. Bonitão, é? Aquele tempo eu também andava bem alinhado. Não, a mãe fazia essa questão, inclusive. Porque nessa idade de 12, 13 anos, ela nos levava até o cinema. E descia assim, escalado a pé, brincando, uns 2 a 3 quilômetros. Exatamente, vai falando. Então era uma relação familiar e de sociedade muito diferente, entendeu? Outro detalhe que eu acho importante, que o meu irmão Décio, ele fazia parte, a reação de jovens contra o regime militar foi muito mais forte no Estreito do que na ilha. Apesar das universidades estarem lá. Sim. Aquele tempo o vestibular era muito difícil de passar. Era muito difícil. Não. Hoje está fácil fazer vestibular em casa. Hoje faz pelo computador. Por exemplo, a SODE, a antiga SODE, Sociedade para o Desenvolvimento do Estreito. Tu conheceu o Vavo no interior da ilha? Só um pouquinho. Tá. Tem uma ala. Tinha uma ala só de jovens que formava a veia política da SODE, entendeu? Então, era muito importante esse aspecto aí, tanto na formação quanto na concepção do bairro. Porque o Clube 6 de Janeiro, tinha uma ala jovem também, meia politizada. Não, tanto politizada, entendeu? Então, essa vida social, político-social dos jovens do Estreito, era muito mais vibrante do que nas próprias universidades, como a UDESC e a Federal, entendeu? Sabe onde é que eu fui fazer economia, na época? E fiquei pouco tempo? Na Santa Cruz, em Curitiba. Sabe que horas eu saía de Florianópolis? Junto com esse cara que eu falei, tá? Que todo mundo conhece, não vou falar mais nele. Fui fazer economia lá. Passei na 3ª lista. O último no vestibular. E eu saía de casa 2 horas da tarde, eu e ele, pena que ele não está aí para provar, para Santa Cruz, e chegava lá 7 da noite, fazia a aula e saía correndo, chegava em Florianópolis 2 horas da tarde, porque ali era mais fácil de vir, chegava 2 horas da manhã em casa.
Aí eu tive que desistir. Mas tenho lembrança da economia também, de muita coisa que eu aprendi. Por exemplo, na época que o professor Giclé me dava para nós álgebra, não se tem mais hoje álgebra. Álgebra. Geometria não se faz mais hoje. Mas tem coisas básicas ainda que existem. Se bem que temos que observar também que o avanço da tecnologia sim, facilita a compreensão e a aprendizagem. Exatamente, está entendeu? aqui, o celular está aqui para dizer tudo. Isso aí, por exemplo, você não vai calcular, você já recebe calculado. Exatamente. Então, para que aprender? Então, esse é o professor Laudelino José Sardar, que está aqui conosco, que foi redator do Jornal Estado, é isso? Fui redator-chefe do Jornal Estado. Exatamente. Durante Lá trabalhou 15 com anos. o Junques também. Aí trabalhei no Jornal do Brasil, depois, no Rio de Janeiro. Foi repórter. Fui repórter, trabalhei no Correio do Povo, do Estreito. Correio do Estreito. Isso. Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. E o Pavan? Pavan, aprendi com o Pavan a escrever. Pavan era bom. J. Pavan, José Pavan. Era bom. Era um belo jornal também. Ele é que publicou as nossas santinhas para fazer a campanha. Porque naquele tempo não tinha fundo partidário. Nós tínhamos que ir na raça pedir voto. Isso é verdade. Não tinha fundo partidário. Isso é verdade. Nós íamos casa em casa. Casa em casa dá um santinho. Eu e o Zé Dionísio, nós íamos à noite dar o santinho, mas de vez em quando levava uma trombada. Por quê? Pô, sem querer, tu batia na casa do militar. É verdade. Aí, MDB, na época, MDB era um partido de oposição ao regime. Exatamente. Era o partido que reunia a reação contra o regime militar, né? Então, essas adversidades sempre existiam e continuam existindo até hoje, pela divisão política. Basta, Orestes, atualizando um pouco a nossa conversa, o que estamos vivendo hoje? Nessa afogamento social. Não, as pessoas não estão olhando para o chão, não sei por quê. Eu acho que isso aí traduz muito bem o enfraquecimento dos partidos. Não, eu já discordo que é a espiritualidade. Não. Tudo bem. Podemos discordar, tudo bem. Eu já acredito que é a espiritualidade não está agindo nas pessoas. Os partidos não assumem hoje uma vocação porque carecem de fundamentação ideológica. Olha o que Ulisses Guimarães falou na Carta Constituinte. No final, tu te lembra o que ele falou? Não. Então nós temos aí, se tiver aí, bota no final. Ulisses Guimarães foi o último programa que eu fiz. Se tiver aí, pode colocar no final. Vou te botar aqui no final o que o Ulisses Guimarães falou. Tá. Mas essa crise político-partidária que nós estamos vivendo hoje... Vê se tem o Ulisses Guimarães, eu acho que foi o último programa que tem. Pode colocar a bandeira. Tá. É muito acentuada essa divergência, né? Porque tu pega uma nova geração que agora que está assimilando o processo político e que nós estamos numa democracia ainda para se afirmar, você encontra os partidos com todas essas divisões... Fragilidade. Não tem filosofia. Não tem filosofia. Não, além de tudo, o seguinte, não tem referência. Não tem filosofia. Na escola. Aliás, é muito partido. Antigamente era 2, 3 partidos só. Nós ainda vivemos o resquício de um regime em que como encarar um partido de oposição? Ferrenho, com raiva. Como aceitar o partido que está no poder? Sabe onde é que eu fui parar uma vez? Por causa de ser partidário? Em Itapiranga. Então. Me mandaram de Florianópolis para Itapiranga. Eu era da Carpesc. A pior coisa que eu fiz na vida foi entrar na política para defender o mercado público e defender aquela gente que eu defendia com unhas e dentes. E isso porque tu era do MDB ainda. Não, eu não tinha... Hoje, se tu vê, eu não tenho mais partido político. Não, mas tu foste candidato do MDB. Fui candidato pelo MDB na época, mas na época boa. Se tiver aí, a bandeira do Ulisses foi o último programa. Coloca aí para ver o que o Ulisses Guimarães falou sobre o coisa. Eu acho que foi o último programa. O último programa que eu fiz. O último programa que eu fiz, que tem a bandeira do Brasil. Está lá já no ponto? Quando faltar 5 minutos, aí tu diz. Orestes, o que eu queria observar, que nesses respingos da fragilidade político-partidária,
estão as Não há mais péssimas partido gestões. filosófico. Estão as péssimas gestões públicas que nós estamos convivendo no Brasil hoje. Sim. Por exemplo, uma coisa que é importante frisar, reiterar, por exemplo, no norte da ilha, nós estamos num movimento liderado por José Luiz Sardá, que é teu parente. meu primo, em prol defendendo o Rio do Brás e seus afluentes. a recuperação do Rio do Brás. E ninguém dá bola. Ninguém dá bola. Ao Sabe contrário. por quê? Sabe por quê? Querem secar o rio. Sabe por quê? Para fazer prédio. Não, concordo contigo, mas para aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte, um rio daquele, que tem uma história fantástica, as famílias se utilizavam do rio para o seu sustento, e pegar peixe. Pegar peixe, siri, camarão, que dava de siri, camarão. E hoje, o que é que faz a prefeitura? A prefeitura ignora praticamente o valor da natureza, quando poderia recuperar aquele rio. Inclusive, eu digo mais, como o próprio José Luiz sugere, coloque barcos para navegar. Recuperar, turismo, fazer turismo. Turismo nos rios. Nos rios. Oreste. Utilizar a água que vai para o mar para beber. Oreste, olha só, Oreste, o Rio Ratones, quem vai pela Avenida da Saudade, Sim. Aquilo ali é uma coisa belíssima. Quando um dia, eu passando por ali de carro, e vi um cara com um barco de madeira, eu parei o carro, fiquei olhando o cara. A alegria com que ele navegava naquele rio. Verdade. Entendeu? O manguezal, além de estar abandonado como um Jurerê... Não tem mais oxigênio o rio. Não tem mais nada. A oxigenação... E é tão fácil de fazer. Não, a oxigenação do Rio do Brás vai ser feita. Eu tenho quase certeza que esse movimento vai dar resultado. E eu tenho certeza também de que esse grupo de jovens, de senhores que estão trabalhando pelo Rio do Brás vão levar essa experiência da oxigenação para outros rios. Porque, gente, nós só olhamos que moramos numa ilha, somos de uma ilha, como se isso fosse sinônimo de sucesso turístico. É verdade. Não é. Por que não é? Porque nós ignoramos a nossa própria natureza. Exatamente. Aquilo pode dar resultado. Eu fui na França e vi o Rio Sena recuperado. O Rio Sena na França recuperado. Tá não, mas existe a consciência de valor. Consciência humana. Porque nós dependemos da natureza, nós estamos acabando com tudo. Acabando com tudo. Acabando com tudo. E sabe o que vai ser? Vai ser terremotos, daqui a pouco furacão. Olha essa chuva cíclica que deu agora. Olha o que deu. Por que deu essa chuva? Ela é cíclica, ela vai voltar. Mas experimente, por exemplo, vamos raciocinar da seguinte forma. Se a ilha, o próprio continente, tivessem cenas da natureza invejáveis para o mundo inteiro, né? Essas cenas seriam invejáveis. Nós iríamos atrair turista por causa das praias só de dezembro e janeiro? Isso é bobagem. Se nós tivéssemos tivéssemos rios. Observar o passarinho, o lagarto. Rios. Por que não trabalhar? Aquele rio do Brás pode estar cheio de peixe. Se recuperar, ele está cheio de peixe. Barbaridade. É só oxigenar a água. Vai embora, cara. Na oxigenação eu tenho fé. O que nós vamos dizer para os nossos netos? Gente, todo mundo vai embora desse mundo, desse planeta. Todo mundo vai embora. E quando chegar lá no céu, eu vou rir de muita gente. Mas espero que você não rie de mim, porque não, eu defendo... Eu não vou rir porque tu é meu amigo, eu sempre defendo, gostei de ti. Porque eu defendo a recuperação da nossa natureza em nível de Florianópolis, entendeu? Hoje eu moro... Hoje eu moro... Olha o mercado público, o que está vendo no mercado público hoje? Acabou o mercado público? Eu digo isso porque eu cultivo também, entendeu? Que, por exemplo, nós moramos num sítio, em Cachoeira do Bom Jesus, em que ali nós plantamos, nós cultivamos,
Eu não compro fruta, Tinha não compro café, verdura. nós éramos exportador de café, rapaz. Não, mas isso é a casa do meu pai. Né? Antigamente exportava café. Exportava café. Tinha o navio Ana, o navio Eco. Ratones, Eu por vi exemplo. aquele navio cair. Ratones. Eu vi 3 destroy ali embaixo da ponte e o porta-aviões Minas Gerais lá na ponta. Tá recebendo, porque queria impor o Brizola aqui ser, evidentemente, o João Goulart ser o governador do país, o presidente do país. E ele chegou na base aérea. Quando foram dar o toque do presidente, ele disse não. Oreste, Quando ia comer, tinha 6 caras que comiam antes. Oreste, voltando um pouco para a ilha, por exemplo, falasse em café, Ratones era o maior celeiro de café da Grande Florianópolis, Florianópolis de Santa Catarina, da Grande Florianópolis. Ali os grandes produtores estavam em Ratones. Meu pai estava no norte da ilha, em Cachoeira. Mas ali em Ratones era um local. E detalhe, nós abastecíamos, nós que eu digo, carroça, nós que eu digo, peixe, os produtores. Santo Antônio, de Lisboa. Não, eles abasteciam os mercados. Mercado de Curitiba exato, e Porto Alegre, sim. com verduras, É verdade. com aves, entendeu? Acabaram com tudo. Não, eu acho que algumas coisas têm se recuperado, mas só que a ganância imobiliária Não, mas não tem problema. Foi Deus tão- está vendo tudo. foi tão grande que, Deus vê tudo. que vedou os nossos olhos no sentido de não enxergarmos a importância de conciliarmos o crescimento e a preservação ambiental com o futuro que nós queremos, que é o maior polo turístico da América Latina. Longe disso, longe Legal. disso. Muito bem, eu quero botar uma mensagem aqui agora. Primeiro eu queria agradecer o Laudelino aqui no programa. Muito obrigado, Laudelino, por ter vindo. Já está na hora de eu despedir. Vou te trazer outras vezes aqui para nós conversarmos. Tá entendendo? Vamos conversar depois. Eu não posso, evidentemente, estou com um problema sério de dirigir. Eu só queria fazer um apelo ao Ou de prefeito. Uber. Ao prefeito. Ao prefeito. Ao prefeito. Topázio. Olha, Abrace com carinho o Rio do Brás. o Rio do Brás e seus afluentes. Tudo à frente. Vamos recuperar a natureza dessa ilha. É isso que eu. Olha, e seria uma grande marca para esse prefeito. Ah, pô, o Jorginho, o próprio governador Jorginho Melo, que eu quero parabenizar ele por ser governador do estado, eu vou falar com ele. Ele esteve sentado onde tu estás sentado. Não, acho que ele esteve sentado aqui, né? Foi aqui nessa cadeira. Ainda vai melhor. Foi melhor? Mas quando as pessoas vêm aqui, sempre são... O próprio Jorginho Melo, quero falar depois com ele para ele recuperar. Tem 2 coisas que tem que acontecer. Saúde. Saúde também está uma vergonha. A pessoa quando chega na velhice, que não tem um plano de saúde, está roubada. Então nós temos que pensar nessas pessoas. As pessoas já fizeram a sua história. Vão para um hospital que não tem nem banco. Mas, Oreste, aqui em São José. mas eu ainda digo uma coisa. Tem que ter uma poltrona com aguinha, com cafezinho. Florianópolis está bem menos pior em qualidade de... Vamos acabar o programa, vamos ter que acabar. Qualidade na saúde. Eu vou botar o Ulisses Guimarães, o que o Ulisses Guimarães disse. Olha o que o Ulisses Guimarães falou. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Muito bem, Laudelino, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Agradeço por estar aqui, vou te trazer novamente aqui para a gente conversar mais um pouco a respeito da tua vida e a respeito daquilo que tu intenta, os objetivos. Discutir Florianópolis. Vamos discutir Florianópolis. Esse ano, provavelmente, eu não volte mais aqui. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu queria voltar uma vez só. Queria voltar com o Rio do Brás, porque eu tenho até janeiro para fazer. Vamos ver se dá tempo de fazer.
e quero conversar com o Rio do Brás e quero fazer uma coisa da minha vida, porque eu estou achando que eu estou partindo, estou achando que eu estou indo embora. Então, muito obrigado, Londenil José Sadar. Não, eu só... Hoje eu estou vivendo me sozinho. Me permita pois não. uma observação Tá. de contrapor-me a esse teu pessimismo. Ó, eu quero Porque só te você dizer que... tem um papel a desempenhar, tanto na comunicação com o teu programa, e outra seguinte, é a sede e a vontade de valorizar a vida. Muito bem. Fabrício Pavamelo, um abraço, Oreste, mais um grande programa. Vamos salvar nossos rios. Júnior Oliveira, bom dia, Oreste Melo. É o convidado, forte abraço, amigo, bom final de semana. Eu tenho 2 Facebook, só que não dá para ir, porque senão não falava nada para o Laudaino. E depois eu dou uma olhada lá e respondo tudo. Roberto Boba, grande abraço. José Luiz Sadar, grande abraço. E Abel Veiga, um grande abraço. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos os nossos telespectadores. O programa Todo Eliti talvez volte e talvez não. Eu tenho que falar com o Daniel, tenho que vir essa semana aqui falar com o Daniel, para que a gente possa, evidentemente, fazer alguma coisa a respeito. Mais uma vez, um forte abraço ao doutor e coronel eterno do Exército Brasileiro, Coronel Félix, meu irmão e meu amigo. E General Goulart também, que realmente são pessoas incríveis, que estiveram comigo agora no dia 25 de Soldado, sempre eu vou lá, vou com aquela medalha no peito, que é a medalha do pacificador, e fico agradecido a todos. Um grande abraço e até uma próxima vez. Tchau, tchau.